Tem coisas que a gente não espera encontrar numa mesa de Natal. A exclusão dos próprios filhos é uma delas. Esta é a história de uma família que, numa única véspera de dezembro, descobriu o valor real do que tinha, o custo real do que tolerava e o preço que aqueles que erraram teriam que pagar por esse erro. Uma história de humilhação, de silêncio corajoso e de um homem que provou que as ações mais poderosas nem sempre são as mais barulhentas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Curitiba tem um jeito próprio de receber dezembro. Enquanto o resto do Brasil sufoca debaixo de um calor úmido que gruda na roupa, a cidade se permite uma brisa estranha, quase outonal, que desce dos pinheiros e chega às janelas das casas com cheiro de terra molhada. Naquela véspera de Natal, eu estava na calçada da casa dos meus sogros, no bairro do Boqueirão, ajudando Lara a descer do banco de trás, enquanto Theo já corria pela entrada com a empolgação que só as crianças conseguem sustentar por horas sem cansar. Ele tinha uma camiseta estampada de Papai Noel que a minha mãe havia mandado na semana anterior, e corria com ela para dentro como se aquela roupa fosse uma passagem para um mundo melhor. Eu me chamo Débora, tenho 34 anos, trabalho como auxiliar administrativa numa clínica veterinária aqui perto do Santa Felicidade, e a minha vida nunca foi das mais tranquilas. Mas aprendi desde cedo que o esforço diário é o único caminho que não te abandona no meio da jornada. Casei com Vinícius há 9 anos. Desde o começo eu sabia que ele tinha uma família complexa, daquelas onde os não ditos pesam mais do que as discussões abertas. O que eu nunca imaginei era que a complexidade um dia se voltaria contra os meus filhos de um modo tão deliberado e tão cruel. A casa de Dona Noêmia e seu Arnaldo era grande para os padrões do bairro. 3 quartos, uma edícula nos fundos que eles alugavam para uma moça enfermeira, uma garagem coberta onde cabiam 2 carros. Os 2 haviam se aposentado faz uns 5 anos, e desde então, Vinícius depositava todo mês uma quantia para ajudar com as contas da casa. Era um assunto que a gente raramente trazia para a mesa, não porque fosse segredo, mas porque Vinícius encarava aquilo como obrigação afetiva inegociável. São meus pais, Debs. Não tenho o que pensar. Ele dizia sempre que eu tentava mencionar o quanto aquilo pesava no nosso orçamento. E eu respeitava, mesmo quando ficava difícil. Naquela noite de 24 de dezembro, a casa estava enfeitada com um capricho que eu não via faz anos. Pisca-pisca dourado enrolado nas colunas da varanda, guirlanda de folhas artificiais na porta com laço vermelho no centro, e lá dentro, uma árvore de fibra ótica enorme que mudava de cor devagar, do azul para o vermelho para o dourado, ocupando o canto da sala entre o rack e a estante de porcelanas. O cheiro que me recebeu quando empurrei a porta foi aquela mistura densa de carne assada com especiarias, a costela que Dona Noêmia fazia toda véspera de Natal, temperada desde o dia anterior com alho socado, sal grosso e louro fresco. Theo correu direto para o primo Henrique, filho do Rodrigo, com a minha irmã Silvana. Os 2 se pegaram pela mão e sumiram pelo corredor como se tivessem ensaiado. A Lara ficou mais tímida, como é o feitio dela desde pequena, e caminhou devagar até a sala, olhando para a árvore de Natal com aqueles olhos grandes e sérios que ela herdou do pai. Eu peguei na mão dela enquanto cumprimentava Dona Noêmia. Feliz Natal, sogra. Feliz Natal, Débora. A voz dela era cordial, como de costume. Dona Noêmia era daquele tipo de mulher que nunca deixa transparecer muita coisa no rosto. Com o tempo, eu aprendi a não tentar decifrar o que havia por trás daquele sorriso contido. Meu cunhado Rodrigo estava no quintal, com seu Arnaldo, os 2 em volta da churrasqueira com cerveja na mão, conversando sobre o campeonato. Minha irmã Silvana estava sentada no sofá, com a Beatriz no colo. As 2 meninas se olharam com aquela desconfiança terna de crianças que se conhecem, mas não se veem com frequência suficiente para serem íntimas. Sentei do lado da Silvana. Saudade enorme, eu disse, e era verdade sincera. Silvana sorriu, mas foi um sorriso que não chegou aos olhos, um sorriso de quem está com a cabeça em outro lugar. Eu devia ter percebido aquele sinal,
Mas a gente só enxerga o que não esperava encontrar quando já é tarde demais para desviar. Vinícius chegou uns 20 minutos depois, direto do trabalho. Era representante comercial de uma distribuidora de materiais de construção, e dezembro era sempre mês de inventário e fechamento de metas. Entrou com o paletó dobrado no braço, o cabelo ainda arrumado do dia, e foi cumprimentando todo mundo com aquela naturalidade de quem conhece cada canto daquele ambiente de cor. A ceia foi servida por volta das 21h. A costela estava no ponto, macia e perfumada, com uma farofa de banana que Dona Noêmia fazia de um jeito que eu nunca consegui reproduzir por mais que tentasse. Tinha arroz com passas, salada de maionese com cenoura e vagem, pão de alho assado na brasa e um molho de pimenta caseiro que seu Arnaldo preparava desde setembro e guardava num pote de vidro fechado. A mesa estava bonita, com toalha bordada no centro e copos de cristal que deviam ser guardados o ano inteiro, esperando aquele momento. Comi com apetite genuíno e fiquei feliz de ver os meninos comendo também. Theo engoliu 2 porções de farofa e ainda pediu mais costela. Lara ficou mais na salada, que era o jeito dela, sempre com aquela delicadeza que nos surpreendia. A noite foi correndo num ritmo agradável, com conversa e risada, as crianças correndo pela sala enquanto os adultos tomavam vinho e seu Arnaldo contava histórias do tempo em que trabalhava no Detran e lidava com toda sorte de situação improvável. Eu estava bem, genuinamente bem, naquele equilíbrio frágil que às vezes a gente confunde com felicidade estável. Quando Dona Noêmia anunciou que era a hora dos presentes, as crianças pararam tudo de uma vez. Theo largou o carrinho que estava empurrando pelo corredor. Lara parou no meio da sala com a boneca que havia tirado da mochila. O coração deles estava visível na expressão, aquela expectativa luminosa e total que só a infância produz, desarmada e sem defesa nenhuma. Dona Noêmia foi até o quarto e voltou empurrando um carrinho de supermercado plástico cheio de pacotes embrulhados com laços, coloridos e fitas. Meu coração bateu mais forte numa alegria antecipada que eu não me envergonhava de sentir. O primeiro presente foi para Henrique, um carro de controle remoto esportivo com bateria recarregável. Ele gritou num volume que fez a janela vibrar. O segundo foi para Beatriz, uma boneca articulada com armário de roupas miniatura cheio de acessórios. Ela abraçou a embalagem antes mesmo de abrir. O terceiro foi para Gabriel, filho da cunhada Fernanda. Um jogo de montar temático, com cenário e personagens. O quarto foi para Isadora, irmã do Gabriel. Um kit de pintura profissional, com aquarelas, pincéis de vários tamanhos e caderno de papel especial. E então o carrinho parou. Dona Noêmia ajeitou o avental com as 2 mãos e olhou para as crianças com um sorriso de canto de boca que não era sorriso de verdade. Olhei para o carrinho. Estava vazio. Olhei para o Theo. Ele estava com os olhos fixos no carrinho também, ainda esperando, com aquela teimosia esperançosa de quem ainda não processou que não tem mais nada ali dentro. A Lara tinha parado de pular e estava segurando a mão do irmão com aquela expressão de criança que ainda não entendeu o que está acontecendo, mas já sentiu que alguma coisa não está certa, que o ar da sala ficou diferente de repente. Ninguém disse nada por alguns segundos, que pareceram muito mais longos do que são no relógio. Foi a minha irmã Silvana que quebrou o silêncio. Acho que eles não mereceram nenhum, ela disse num tom casual, quase como se fosse só uma observação de passagem, e deu um risinho leve, do tipo que é pior do que uma ofensa aberta, porque não te dá nem o direito de responder com seriedade. O sangue que correu pelo meu corpo naquele momento não era de vergonha, era de uma coisa que eu não consigo nomear direito até hoje. Uma mistura densa de incredulidade, humilhação e dor. Aquela dor que não lateja nem queima, mas aperta de dentro para fora como um punho fechado em volta do peito. Ver os seus filhos serem tratados como se fossem menos do que as outras crianças do mesmo grupo, do mesmo sangue, da mesma mesa, é um tipo de ferida que não cicatriza em horas. É uma ferida que você carrega para dentro de casa, que deita com você, que acorda junto. Lara me olhou com os olhos marejados. Ela tinha 6 anos, e 6 anos já é o suficiente para entender exclusão, mesmo sem ter a palavra para ela.
Eu me levantei. Peguei a bolsa que estava pendurada no encosto da cadeira. Olhei para Vinícius. Ele estava com uma expressão que eu nunca tinha visto nele em 9 anos de casamento. Uma calma muito particular, daquelas que não são descanso, mas são o piso de algo que está prestes a se mover de um jeito que não tem como conter. Ele se levantou, sem dizer uma palavra. Pegou o casaco. Chamou Theo pelo nome com uma voz tranquila que não deixava vazar nada para dentro dos ouvidos da criança. Nós saímos. Não me despedi de ninguém. Não olhei para Dona Noêmia. Não olhei para a minha irmã. Não olhei para seu Arnaldo, que estava parado ali perto com a cerveja ainda na mão e uma expressão difícil de classificar, entre o constrangimento e a conivência silenciosa. Coloquei os filhos no carro, fechei a porta com cuidado porque eles não precisavam ouvir o que estava se passando dentro de mim e sentei no banco do passageiro com as mãos no colo enquanto Vinícius dava a partida. Nenhum de nós dois falou durante o caminho inteiro de volta para casa. Já dentro do apartamento, com as crianças assistindo televisão no quarto depois de um banho, rápido e uma história que eu contei, com voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Eu estava na cozinha lavando copos que não precisavam ser lavados, só para ter o que fazer com as mãos, quando o celular de Vinícius apitou na bancada. Ele estava do meu lado. Olhou para a tela, digitou alguma coisa com os dedos calmos. Mandou. O que você escreveu? Eu perguntei baixinho. Ele virou a tela para mim sem dizer uma palavra. A mensagem, no grupo da família, dizia: não nos convidem de novo. Nós não somos a piada de vocês. O presente de vocês está a caminho. 10 segundos depois, o telefone dele começou a tocar. Mãe, pai, Rodrigo, Fernanda, um atrás do outro, sem parar. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama com o teto da varanda passando pela janela em fatias de luz de poste, ouvindo o barulho intermitente do celular de Vinícius que ele havia colocado, no silencioso, mas que continuava vibrando no criado mudo com aquela insistência mecânica de quem não aceita não ter resposta. Mãe, pai, Rodrigo. E ao lado de Rodrigo apareceu também o nome da minha irmã, Silvana, a mesma que havia dado o risinho naquelas horas. O mesmo risinho que eu ainda ouvia claramente no espaço, entre o meu pensamento e o silêncio do quarto, nítido como uma gravação que o cérebro se recusa a apagar por mais que a gente queira. Vinícius estava deitado de costas, de olho aberto, e eu sabia que ele também não estava dormindo. A gente tinha esse tipo de percepção um do outro, aquele radar silencioso que os anos de casamento calibram sem pedir licença. Mas nenhum de nós dois disse nada. Às vezes o silêncio entre duas pessoas que se conhecem bem é mais honesto do que qualquer conversa poderia ser naquele momento. A gente precisava de tempo para digerir aquilo antes de transformar o que sentia em palavras que fizessem sentido e não desperdiçassem a dor. Na manhã de Natal, Theo acordou cedo com aquela energia de criança que não distingue dia especial de dia comum. Entrou na cama dos pais, empurrou o travesseiro e disse bom dia com a boca ainda pastosa de sono. Eu o abracei com tudo que eu tinha e fiquei ali por um tempo maior do que de costume, sentindo o peso leve do corpo dele contra o meu como um lembrete vivo de tudo que importava de verdade. Ele não reclamou. Theo era daquele tipo de criança que aceita afeto sem fazer perguntas e sem precisar de explicação. Lara foi mais difícil. Ela entrou no quarto uns 10 minutos depois do irmão, com a boneca que havia levado para a casa da avó na mochila, e sentou na beira da cama com aquela postura de quem tem algo pesando no colo invisível. Vinícius sentou do lado dela. Eu fiquei do outro lado, com a mão pousada levemente nas costas dela. Por que a avó não deu presente para mim e para o Theo? Ela perguntou. Direto. 6 anos e direto no nervo, sem filtro nem rodeio. Vinícius ficou quieto por um segundo que pareceu mais longo do que era no relógio. Depois falou com aquela voz dele de pai que não mente, mas também não sobrecarrega os filhos com o peso dos adultos. Porque a avó errou, Lara. Às vezes os adultos erram muito, igual as crianças. E quando a gente erra de um jeito que machuca alguém, a gente precisa pedir desculpa e consertar. Só que esse conserto não é responsabilidade sua nem do Theo. É responsabilidade dela. Lara processou isso com a seriedade de quem está montando um quebra-cabeça interno e não quer perder nenhuma peça no caminho. E ela vai pedir desculpa?
Não sei, meu bem. Mas nós dois aqui, eu e a mamãe, não. Vamos deixar você sentir que não merece, porque você merece. Você e o Theo merecem tudo de bom. Tudo. Lara ficou quieta por alguns instantes olhando para o chão. Depois virou para mim com aqueles olhos grandes que sempre me desarmam por completo. Você tá triste, mãe? Estou, eu respondi com honestidade. Mas sabe o que é engraçado? Quando você e o Theo estão aqui do meu lado, a tristeza fica muito menor. Ela sorriu e encostou a cabeça no meu ombro sem dizer mais nada. Só aí eu deixei a lágrima escorrer, de lado e disfarçada, para que ela não visse. Naquele dia de Natal, a gente não foi a lugar nenhum. Eu fiz um café da manhã caprichado, com bolo de fubá que estava no freezer esperando uma ocasião boa, ovo mexido com queijo, suco de laranja espremido na hora. Colocamos uma trilha sonora instrumental que Vinícius tinha salvo no aplicativo de música. Abrimos a janela para a brisa fresca da manhã curitibana entrar com aquele cheiro característico de sereno misturado com o café do vizinho de baixo, e ficamos ali, os quatro em volta da mesa pequena da cozinha, comendo devagar e conversando sobre coisas simples da vida. Qual era o animal favorito de cada um? Se a gente podia ter um cachorro no apartamento? Se o Theo preferia ser astronauta ou veterinário quando crescesse? Foi o Natal mais simples que tínhamos tido em anos. E foi o mais honesto que eu me lembro. O celular de Vinícius continuou vibrando durante boa parte da manhã. Em determinado momento, ele o pegou, leu as mensagens de pé na varanda com a xícara de café na outra mão, respirou fundo e voltou para a mesa sem comentar nada. Eu esperei. Aprendi com o tempo que Vinícius processa as coisas de dentro para fora, no ritmo dele, e que interromper esse processo só produz ruído. Onde deveria haver clareza? À tarde, quando as crianças estavam no quarto com o jogo que havíamos comprado antes do Natal para guardar exatamente para aquele dia, ele se sentou do meu lado no sofá e finalmente falou: Eu preciso te contar o que eu mandei para o grupo, Debs, e o que aquilo significa de verdade. Eu me virei para ele. A mensagem dizia que o presente estava a caminho. Ele começou, cruzando os dedos no colo com aquele jeito dele de quem está organizando o pensamento antes de soltar palavra por palavra no lugar certo. O presente que eu mandei para eles foi uma transferência cancelada. Eu não entendi de imediato. Eu liguei para o banco essa manhã cedo, antes de você acordar. Cancelei o débito automático da mensalidade que eu depositava todo mês na conta do meu pai. R$ 800 que iam todo primeiro de mês há 4 anos, Débora. Fiz um cálculo, rápido enquanto ele falava. 4 anos, 12 meses cada. R$ 800. Eram quase R$ 40.000 que tinham saído do nosso bolso, da nossa vida, do nosso filho que precisava de material escolar e da nossa filha que precisava de sapato de dança, e ido direto para uma conta de pessoas que ontem à noite trataram as nossas crianças como se fossem menos do que as outras. Mas não é só isso, Vinícius continuou. Tem a reforma. Que reforma? Ele suspirou fundo antes de começar a falar. Eles estavam planejando ampliar a casa, construir mais um cômodo nos fundos, demolir a edícula velha e levantar uma maior para aumentar o valor do aluguel. O projeto custava cerca de R$ 70.000. Eles não tinham esse dinheiro. Então meu pai pediu para eu ser o fiador num empréstimo que ele ia tirar no banco. Eu já tinha assinado os papéis. O silêncio que veio depois dessa frase foi de um tipo diferente dos anteriores. Você assinou? Assinei, mas o empréstimo ainda estava em análise. O processo não tinha sido aprovado. Essa manhã eu liguei para o gerente e retirei minha assinatura. Sem fiador, com a renda que meu pai tem na aposentadoria, o banco não vai aprovar. A reforma não acontece. Eu fiquei olhando para ele por um momento sem saber por onde começar. Por que você nunca me contou sobre o fiador? É porque eu não queria te preocupar com mais uma coisa. Porque eu achei que eram meus pais e que era minha responsabilidade carregar sozinho. E porque eu nunca imaginei que um dia eu precisaria escolher entre proteger eles ou proteger os meus filhos. Havia uma dor na voz dele que eu reconhecia de outros momentos mais difíceis da nossa vida. Não era raiva pura. Era aquela mistura específica de quem amou com muita lealdade e se viu traído exatamente dentro desse amor, no lugar onde menos esperava levar um golpe. E a Silvana? Eu perguntei.
porque o nome dela estava atravessado na minha garganta desde a noite anterior. Vinícius olhou para mim com atenção e cuidado. A Silvana é sua irmã. Essa dor pertence a você, Debs. Eu não vou entrar nessa parte, mas eu sei o que você está sentindo, porque eu estou sentindo o mesmo em relação ao Rodrigo. Passei o resto da tarde processando cada palavra daquela conversa. A mensagem de Vinícius para o grupo havia sido curta e precisa como cirurgia, feita por alguém que sabe exatamente onde cortar para ser eficiente, sem ser desnecessariamente cruel. Não tinha xingamento, não tinha ameaça aberta. Era apenas a consequência entregue no único idioma que algumas pessoas entendem de verdade. Dona Noêmia mandou mensagem às 18 horas, dizendo que a gente havia exagerado, que era só uma brincadeira, que as crianças precisavam aprender que nem sempre a vida é justa. Eu li e reli essa mensagem 3 vezes, tentando encontrar alguma parte dela que não fosse a admissão silenciosa de que a exclusão havia sido intencional. Não encontrei. Era só uma brincadeira. Minha filha de 6 anos, com os olhos marejados, segurando a mão do irmão, num silêncio que não devia pertencer à infância de ninguém. Isso era brincadeira. Não respondi a Dona Noêmia naquele dia. Não respondi ao Rodrigo nem à Silvana. Mas havia uma coisa que eu precisava fazer antes de dormir. Fui até o quarto dos meninos. Theo estava dormindo com o braço jogado para fora da cama, de barriga para cima, respirando fundo com aquela entrega total que as crianças têm durante o sono. Lara estava abraçada ao urso de pelúcia que nunca saía da cama dela. Os cílios longos pousados no rosto redondo, com aquela expressão de paz que eu queria poder guardar numa fotografia e carregar na carteira para sempre. Fiquei ali na porta por uns 3 minutos, olhando para os dois, e pensei que talvez o maior presente que eu pudesse dar a eles não fosse um brinquedo embrulhado em papel colorido. Fosse a capacidade de transformar o que havia acontecido em combustível para construir algo melhor. Fosse mostrar a eles, com o tempo, que a gente não sai das situações difíceis ajoelhado. A gente sai de pé com a espinha ereta e o olho limpo. Fechei a porta devagar. Vinícius estava sentado na sala com um café na mão, a tela do computador aberta numa planilha que eu reconhecia como os nossos gastos mensais. Ele havia me dito uma vez que quando se sentia perdido ele voltava para os números, porque os números não mentem e não têm agenda própria. O que você está vendo aí? Eu perguntei, me aproximando. Ele olhou para mim com uma expressão que não era de tristeza, era de determinação pura. Calculando o quanto a gente vai ter de volta todo mês a partir de agora. Ele disse, e o que a gente vai fazer com isso? Antes de terminarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal O Homem de Ouro e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Alguns meses depois, daquela noite, quando o cheiro de Natal já tinha saído da memória e Curitiba entrava naquele outono cinza e úmido que transforma as ruas em aquarelas desbotadas, eu estava sentada num banco do Parque Barigui com Lara do lado, as duas de jaqueta leve, assistindo Theo tentar empinar uma pipa que Vinícius havia comprado no mercado municipal 2 semanas antes. O vento estava bom, a pipa subia cada vez mais, e Theo gritava vitória com uma intensidade de quem está conquistando o território pela primeira vez na vida. Era uma tarde comum de sábado, e eu nunca tinha sentido tanto o peso bonito de uma tarde comum de sábado como senti naquele momento. Nos meses que se seguiram ao Natal, muita coisa havia mudado. Algumas dessas mudanças foram visíveis, externas, mensuráveis em reais e decisões práticas. Outras foram mais lentas e internas, do tipo que a gente só percebe quando para e olha para trás com a distância certa, quando o pó já baixou e você consegue ver o chão de novo. A primeira semana depois do 24 de dezembro tinha sido intensa. Dona Noêmia ligou 3 vezes no dia 26. Vinícius não atendeu nenhuma. Seu Arnaldo enviou uma mensagem longa no dia seguinte, num tom que misturava indignação com súplica, dizendo que a gente havia humilhado a família ao sair daquele jeito na frente de todos, que os outros netos ficaram sem entender o que tinha acontecido, que Vinícius era filho e que filho não abandona os pais. Eu li por cima do ombro dele e senti o estômago embrulhar. Vinícius respondeu essa mensagem com 3 linhas. Disse que não havia abandonado ninguém,
que havia simplesmente parado de sustentar quem trata os próprios netos como menos importantes do que os outros, e que quando as pessoas da família estivessem prontas para uma conversa honesta e adulta, a porta não estava fechada. Até lá, o silêncio era a resposta necessária. O gerente do banco confirmou, na primeira semana de janeiro, que sem a assinatura de Vinícius, o empréstimo para a reforma havia sido negado. Seu Arnaldo tentou outras instituições por conta própria, mas com a renda de aposentadoria que ele tinha, nenhum banco aprovou o valor que precisavam. A reforma ficou paralisada no papel, como um projeto que existe, mas não encontra o chão necessário para sair do plano para o concreto. Com os R$ 800 que voltaram ao nosso orçamento todo mês, Vinícius e eu sentamos juntos e decidimos o que fazer com cada centavo. Uma parte foi para uma conta de poupança específica que a gente criou com o nome dos meninos, para o futuro deles. Outra parte foi para pagar uma parcela maior da fatura do cartão que a gente carregava, há meses sem conseguir zerar. E uma parte, deliberadamente, foi reservada para uma viagem. Não uma viagem cara nem extravagante, apenas uma viagem. O tipo de coisa que a gente não tinha conseguido fazer em anos, porque o orçamento sempre encontrava um furo antes que a gente chegasse na fila do check-in. Em março, a gente foi para Florianópolis, 4 dias. Um apartamento simples em ingleses, com vista para a rua, mas a 200 metros da praia. Theo aprendeu a flutuar na espuma da onda sem tirar os pés do chão, que para ele foi equivalente a aprender a voar. Lara encontrou uma concha perfeita, dessas espirais que quando você coloca na orelha, parece que o mar inteiro cabe ali dentro, e a chamou de meu tesouro. Eu tirei uma foto dela segurando essa concha com aquele sorriso despretensioso de criança que não sabe que está sendo feliz, e justamente por isso é mais feliz do que qualquer adulto que tenta planejar a própria alegria. Nessa foto, eu me lembro de ter pensado, é para isso que serve o dinheiro, não para consertar reforma de quem não te respeitou. É para concha na mão de criança numa praia de março. Com a minha irmã Silvana, a coisa foi mais complicada do que com os sogros, porque Silvana não era sogra nem cunhada, nem conhecida distante. Era minha irmã de sangue, criada na mesma casa, dormindo no quarto, do lado, partilhando a mesa da minha mãe por décadas. E esse risinho que ela havia dado naquela noite, aquele som tão pequeno e tão devastador, ficou entre a gente como um objeto que nenhuma das duas sabia como guardar, nem como jogar fora. Ela mandou mensagem no dia 28 de dezembro. Uma mensagem longa, com aquele tom de quem está se defendendo, sem reconhecer exatamente o que fez de errado. Disse que foi mal interpretada, que era só uma brincadeira interna da família. Que eu levei no pessoal o que não era para ser levado assim. Eu fiquei 3 dias sem responder. Quando respondi, fui direta. Silvana, você riu quando os meus filhos foram humilhados. Não precisa ser mais do que isso para eu entender o que aconteceu. Quando você quiser ter uma conversa de verdade sobre isso, sem se defender e sem explicar o que eu senti, me fala. Ela não respondeu naquele dia. Demorou quase um mês para mandar outra mensagem. E desta vez a mensagem era diferente. Era mais curta e mais honesta. Dizia, eu sei que errei. Não sei bem como consertar, mas sei que errei. Sinto muito. Eu guardei essa mensagem. Não respondi na hora. Precisei de mais alguns dias para entender o que eu queria fazer com ela, porque perdoar é uma coisa e retomar a intimidade de antes é outra completamente diferente, e é muito fácil confundir as duas quando a gente está no meio do processo sem clareza suficiente. Em abril, a gente se encontrou. Café num lugar neutro, sem as crianças, sem os maridos, só nós duas, e uma mesa pequena com 2 cappuccinos esfriando devagar, enquanto a conversa ia fundo nos lugares que precisavam ser visitados. Silvana chorou. Eu não chorei. Não porque não sentisse, mas porque já havia chorado tudo o que tinha para chorar nesse assunto. Algumas semanas antes, sozinha, num banho longo com a água quente até o fim, que é onde a gente chora quando não quer que ninguém ouça. O que ela me contou naquele café foi que havia muito tempo que ela se sentia pressionada a concordar com os padrões daquela família do Rodrigo, que Dona Noêmia nunca havia gostado dela de verdade e que ela tinha desenvolvido o hábito de rir junto das coisas que não eram para rir porque achava que assim seria mais aceita.
Eu ouvi tudo, entendi tudo, e ainda assim disse a ela com clareza que entender a origem de um comportamento não é o mesmo que aceitar o comportamento em si, que ela podia ter uma história difícil com a sogra sem usar os meus filhos como moeda de negociação nesse jogo que não era deles. Ela concordou, sem ressalva, sem mas, sem porém. Não sei se a nossa relação vai voltar a ser o que era antes daquela noite. Talvez não volte. Mas estava caminhando para algo diferente, que eu ainda não sabia nomear com precisão, mas que me parecia mais honesto do que a superfície agradável que a gente mantinha antes. Com os sogros, o processo foi mais lento e menos conclusivo por mais tempo. Dona Noêmia apareceu na nossa porta num sábado de maio, sem avisar. Tocou a campainha e eu olhei pelo olho mágico e fiquei parada por um segundo, sem saber o que fazer com aquilo. Chamei Vinícius, que veio até a porta. Abriu e ficou ali na soleira sem convidar ela para entrar e sem fechar a porta. Ela estava com os cabelos mais brancos do que eu me lembrava. As mãos cruzadas na frente, numa postura que eu nunca tinha visto nela, que era a postura de uma mulher sem o seu escudo usual. Disse que havia pensado muito, que havia errado, que ela queria pedir desculpa às crianças, pessoalmente, olho no olho. Vinícius ouviu, tudo sem interromper uma vez. Depois falou com aquela calma que era a marca registrada dele nos momentos que realmente importavam. Eu aceito que você veio até aqui, mãe. Isso levou coragem e eu reconheço. Mas os meninos não vão entender um pedido de desculpa sem entender primeiro o que aconteceu de errado. Eles são crianças. E crianças precisam de consistência, não de momentos isolados. Quando você provar consistência com o tempo, a porta vai estar aberta para conversar sobre o que vem depois disso. Dona Noêmia ficou quieta por um momento, que durou o suficiente para ser real. Desceu o primeiro degrau da escada, parou e disse uma coisa que eu não esperava ouvir. Vocês criaram filhos bons. Eu devia ter reconhecido isso antes. E foi embora. Eu fiquei na soleira ao lado de Vinícius, olhando para o corredor vazio depois que o elevador fechou com aquele barulho. Metálico de sempre. Ele pegou a minha mão sem dizer nada. E às vezes não dizer nada é exatamente a frase certa para o momento que está acontecendo. Hoje, naquele banco do Barigui com a brisa de outono na face e o barulho distante do lago, eu olhava para Theo correr com a pipa enrolada no braço e pensava em como a vida muda de forma sem você perceber o exato instante em que a mudança acontece. Você só percebe quando olha para onde estava e compara com onde está agora. Aquela véspera de Natal poderia ter acabado de vários jeitos. Poderia ter acabado em silêncio engolido, em retorno envergonhado no dia seguinte, em desculpa aceita antes do tempo para manter a paz por fora, enquanto a ferida sangrava por dentro. Muitas vezes, em muitas famílias, é assim que termina. A gente escolhe a aparência de harmonia em vez da dignidade real, porque a aparência é mais fácil de sustentar no curto prazo. E a dignidade exige que a gente suporte o desconforto de ser honesto. Quando ser honesto tem um preço, a gente escolheu diferente. Ou melhor, Vinícius escolheu no momento em que digitou aquela mensagem com os dedos calmos e a certeza de quem sabe o que está fazendo. E eu escolhi no momento em que saí pela porta sem me despedir e não olhei para trás. Lara puxou a manga da minha jaqueta. Mãe, você está pensando em quê? Em você, eu disse, e era a resposta mais verdadeira que eu podia dar. Ela deu aquele sorriso de canto de boca que era igual ao do pai e voltou a olhar para o irmão que ainda tentava dominar o vento com aquela pipa de plástico colorida. Às vezes, a vida te mostra, do jeito mais duro e mais inesperado possível, exatamente o que você tem de mais precioso, o que você não pode perder, o que você nunca mais deve aceitar perder de novo. Eu aprendi isso numa véspera de Natal, no bairro do Boqueirão, quando uma mulher empurrou um carrinho vazio e a minha filha segurou a mão do irmão para não cair. Eu nunca vou esquecer essa mão. E nunca mais vou deixar ninguém fazer elas precisarem se segurar assim por causa de alguém que deveria protegê-las. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço do Homem de Ouro. Até a próxima.